olhou assim para mim, ele estava embriagado. Ele falou assim para mim: você não vai dar estudo hoje aqui em casa. Rapaz, eu vou. Eu quero ver se você é macho, você vai dar estudo. Eu disse: pô, eu quero ver se tu vai me tirar. Irmão, vamos correu lá dentro, pegou uma faca. Diga eu que sei o que é que você quer. Eu corri lá fora, peguei uma balaúça, dei 4 ripadas nas costas dele. Vem aqui, seu filho do cão. Aí a mulher dele falou: rapaz, tu vai matar meu marido, irmão? Vou não, só vou dar uma pisa no diabo para ele criar vergonha. E estudei com ela. Estamos aqui, veio nosso irmão que veio trazer a mensagem, veio lá do bairro São Francisco, o irmão Ribamar. Seja bem-vindo, irmão Ribamar, que eu só seja usado nas mãos de Deus como instrumento na mão de Deus, tá bom? Eu que agradeço aos irmãos, primeiramente um bom dia e um feliz sábado para todos. Irmã e irmão, você pode ficar à vontade. Irmão sonoplasta, irmão, eu vejo que vocês aqui ainda conservam muitos hinos do hinário antigo. E tem um hino do hinário antigo que eu queria que a igreja cantasse. É o 330, irmão. Queria que os irmãos cantassem esse hino para que nós pudéssemos depois passar ali algumas passagens bíblicas para que nós podemos refletir em algumas delas. E eu gosto muito desse hino. Ele fala de trabalho. E hoje, como é o primeiro sábado do mês, ele é voltado para a ação missionária. Ele é o hino 330, é esse aí mesmo, irmão. Muitos dos irmãos conhecem, irmãos, esse hino ainda? Ainda canta? Vai embora louvar, irmãos. Obrigado, irmão. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Deus seja louvado, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu gosto muito desse hino. E
eu estou com uma dificuldade muito grande de cantar os hinos do Inário Novo, irmãos. Mudaram as letras e diminuíram os hinos. Eu gosto do Inário Antigo. Tem igreja, irmãos, que eu já tive aí o privilégio de pregar nelas, não usam mais esses hinos. Mas eu amo eles. Um dia eu perguntei para o pastor, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo? Foi. Com certeza. O Inário foi inspirado pelo Espírito Santo? Foi. E por que nós mudamos? Tem muitos irmãos que congregam em várias congregações, irmão de fé. E a igreja cristã no Brasil é uma igreja que você não vê hinos, como se diz, agitados. Se você for na igreja cristã, os hinos são sácaros, só é instrumental. E uma vez eu convidei um irmão e ele disse assim, não, já sou acostumado na igreja adventista. Mas tem uma coisa que mudou, foi os hinos de vocês. Por que mudaram? Eram tão bonitos? Não sei. Irmãos, eu me chamo José de Ribamar. José de Ribamar. Se você chegar na igreja do bairro São Francisco e dizer assim, você conhece o irmão José de Ribamar? Eles vão me conhecer lá. A igreja do bairro São Francisco é essa igreja. Agora, se você chegar nas igrejas do distrito do Tancredo Neves e perguntar assim, irmãos, você conhece o irmão Zezinho? Aí eles vão dizer, eu conheço. José de Ribamar somente na igreja do bairro São Francisco e aqui, irmãos. Mas sou conhecido como irmão Zezinho, maranhense, nordestino, que fala alto. E eu quero agradecer por estar aqui com vocês. A irmã Jéssica esteve no primeiro sábado do mês pregando na igreja do bairro São Francisco e disse assim, irmão, vou agendar o senhor. Amém por isso. Irmãos, nós vamos começar a estudar a palavra de Deus. Eu sempre digo, olha, a Bíblia, ela é a mesma. Mas a palavra de Deus, quando nós estudamos, ela se renova. E hoje o nosso tema é Jesus, o pão da vida. Quem aqui gosta de pão? É bom, né, irmão? Lá em casa é R$10 de pão de manhã e 10 de noite agora. Aumentou a família. Mas esse pão aqui, irmãos, é um pão especial. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Ali falta 20 minutos para as 11. Termina 11 horas, né, irmãos? E nós vamos fazer de tudo, irmão, para nós terminarmos no horário. E eu gosto de pregar contando experiências. E eu vou falar algumas para vocês aqui. E essas que eu vou falar, irmãos, são verídicas. Já aconteceu comigo ou às vezes com alguma pessoa que eu conheço. Amém, irmãos? Eclesiastes capítulo 11. Vou colocar os meus olhos aqui porque eu já passei dos 40, irmãos. E eu achei que não necessitava, mas eu necessito dele. Amém, irmãos? Encontraram? Vamos orar? Deus Pai de amor, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem dado o privilégio de nós podermos ainda falar da Tua palavra. Usa de misericórdia para conosco. Abra a nossa mente, o nosso coração, para que nós podemos entender a mensagem que nós iremos estudar nesse momento. Que o Teu Santo Espírito possa estar em todas as igrejas, no meio do Teu povo, mas especialmente nessa igreja, para a honra e glória de Teu santo nome. Amém. Irmão, Eclesiastes capítulo 11, verso 1.
vem dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lançar o seu pão sobre as águas. O comentário diz: lançar o pão sobre as águas é uma frase muito usada para animar a obra missionária de Dalemar. Trata-se, pois, do pão da vida. De qualquer maneira, porém, ao fazer-se benefícios, o excelente, em excelência misericórdia, não devemos pensar em recuperar o nosso pão como rendimento de nossa boa obra. Deus, ao seu tempo, depois de muitos dias, recompensará, pois Ele é o que dá a quem reparte o seu pão ao faminto. Agora nós vamos, para entender, irmãos, essa passagem, nós vamos lá para o livro de João, capítulo 6, verso 35. João, capítulo 6, verso 35. E vamos acompanhar, irmãos, para que depois diga: olha, irmão, será se realmente está na Bíblia? Tá, vamos lá. João capítulo 6, verso 35. O que a Bíblia diz aí, irmãos? Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá o quê? Fome. E o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Eu sou o primeiro das 7 reivindicações traduzidas. Se alimentar de Cristo, vindo a Ele com contrição, vindo e reconhecendo que Ele é o benefício, satisfação contínua, aceitação e proteção e permanência, vida eterna agora e na ressurreição de Cristo. Nós vemos lá: lança o teu pão sobre a água. O pão é Jesus. Os irmãos querem saber qual é a água? Apocalipse capítulo 17, irmãos. Vamos para o livro de Apocalipse e gravem bem esses versos. Apocalipse capítulo 17, verso 15. Amém, irmãos? Encontraram? A Bíblia nos diz assim: falou-me ainda, né? As águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele inspirou Salomão a escrever sobre o pão, lançar o seu pão sobre as águas, e agora Jesus, ele diz: olha, eu sou o pão da vida. Apocalipse falou: as águas que viste são o quê? Povos. E como é, irmãos, que nós podemos lançar esse pão sobre as águas? Falando, pregando. O hino fala que somos mensageiros. O outro hino fala orar e trabalhar. Não existe uma pessoa, irmão, que nasceu nessa igreja que ele não tenha um dom. E mais adiante, eu vou falar uma coisa para você. Se você está aqui hoje, você sabe por que você está aqui hoje? Porque foi uma pessoa na tua casa te convidar e pregar para você. Verdade, irmãos, ou é mentira? Há um preparo. Se eu fosse perguntar para cada um e dizer assim: irmão, como foi a tua convenção? Como foi que tu aceitou Jesus? Cada um teria uma experiência para falar. Mas eu vou contar para os irmãos como foi o meu discipulado. Conheci um rapaz, e ele andava
Eu não sabia que ele era adventista. E ele morava na mesma rua que eu morava, e o pneu da minha bicicleta furou. E eu fui remendar o pneu na oficina dele. E ele remendou e falou assim para mim: rapaz, eu vejo tu passando aqui direto. Queria te convidar para ir lá na igreja. Falei: conversa de igreja, menino, sai fora. Não, bora, não. Vou não quero não gosto de crente não. O negócio de crente aí para mim é... Bora lá, rapaz. Rapaz, tu é insistente, né, cara? Eu vou contigo. Aí eu fui. Gostou? Quarta-feira tem de novo. Ele era mansinho, irmão. E, rapaz, mas esse cara... Quando pensou, um dia ele chegou lá em casa. E aí a gente começou a fazer amizade. E ele falou assim: tu tem vontade de conhecer a Bíblia? Eu digo: rapaz, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu, de vez em quando, eu estudo a Bíblia, mas não entendo. Vou te ensinar. Tá bom. Rapaz, irmão, quando esse homem foi lá em casa, meu Deus do céu. Ele chegava lá em casa e assim: vamos estudar a Bíblia? Bora. Primeiramente, você vai ter que aprender a louvar. 1990, eu acho que 6 ou era 95, por aí. Tinha um estudo chamado Estudo da Verdade. E atrás dele tinha umas coletâneas. E ele disse: olha, cante. Aí ele começava: brilha Jesus, vem trazer. Eu começava por ali. Aí outro: um dia uma criança me parou, olhando nos meus olhos a sorrir. Esse era as coletâneas que tinha. E aí, irmãos, quando ele viu que ele ganhou a confiança mesmo, aí o homem foi duro. Não pensa num professor. Só que eu tinha um defeito muito grande. Eu era casado poucos dias. Eu ia para a igreja de noite. Quando eu saía da igreja, eu ia vender droga, mas a mulher. Aí eu dizia para minha mulher: tu vai lá pegar a droga para vender, porque tu é de menor. Se der alguma coisa, o pau vai cair nas tuas costas, né? Na minha não. Mas por ali, tá. E um dia, irmãos, eu me lembro que eu estava na lição de número... Se eu não me engano, era a lição de número 14, por ali. E estava dando uma chuva, irmão do céu, chuva. Num sábado de noite. E eu doido para sair. Eu digo: rapaz, eu tenho que sair para me vender os negócios. Eles... Irmão, quando eu estou arrumando para sair, o cara chega em casa batendo na porta. 9 horas da noite. Zezinho, Zezinho, quem é, rapaz? É eu. O que tu quer? Abre a porta. Vou abrir a porta para ninguém não. Na chuva. Não, eu vim para nós estudar a Bíblia. Rapaz, não vou abrir porta não. Abre para nós estudar a Bíblia. Eu falei para a mulher: para dar um tiro nesse peão. Ó. Fui lá, peguei o revólver, vou dar um tiro nesse cara. E a mulher falou: vai embora que ele vai atirar em tu. Pô, eu quero ver se ele é macho que vai atirar mesmo. Abre a porta agora. Fui lá, guardei o revólver e fui embora estudar. Irmão, ele levava a roupa dele numa sacola. Chegava lá em casa e eu vou no banheiro, trocava de roupa e estudava comigo. E um dia ele falou assim: Zezinho, tu sabia de uma coisa? Eu vou te ensinar uma coisa bem aqui. Tu sabia que o sábado é santo? Não. Porque durante o tempo que ele estava, irmãos, o Espírito Santo já começou a trabalhar e eu comecei a andar na igreja Assembleia de Deus. Mas quando ele começou a estudar e eu ver que as coisas estavam sendo diferentes, digo: não, tem algo errado. E aí um dia ele terminou a lição comigo, se eu não me engano a lição número 7 chamava Lei de Deus. E ele falou assim: Zezinho, eu vou te falar uma coisa bem aqui. Se tu sair hoje da tua casa aqui e tu for trabalhar no sábado e um carro te atropelar e tu morrer, o problema é teu e tu vai para o inferno, porque eu já te ensinei.
Eu digo, eita, professor velho. E aí, irmãos, Deus vai trabalhando no coração do ser humano. E o que eu não entendia, irmãos, da palavra de Deus, chegou na lição 16, ele falou, eu preciso viajar e vou deixar as pessoas para estudar a Bíblia com você. E ele passou 3 meses fora. Quando ele chegou, já estava dando estudo para os outros. Antes de eu me batizar, eu tive o privilégio de levar 20 pessoas dando estudo bíblico. E agora a mulher sorria, porque dizia, ai meu Deus, agora o homem vai pregar mesmo. E eu tinha um meninozinho, rapaz, pensa num trenzinho danado, pequeno. E nós saíamos ali pelo Mariano, ali onde é o Orgulho do Madeira, ali não tinha casa, era só barro. E eu saía por ali entregando folheto de tarde. E aí eu falei com Deus. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me deu um dom, porque eu não sabia ler, irmãos, eu não sabia ler. Eu vim aprender a ler na Bíblia. E aí eu falei para Deus, Senhor, o Senhor está me escolhendo para mim ser um mensageiro. O Senhor está me escolhendo para me pregar. E os pastores ficavam bravos comigo, que eles diziam assim, rapaz, você já levou tanta pessoa para o batismo, você não se batiza logo? Queria me dar certificado de pessoas que é obreiro, não tem? Não quero. Quero pregar. E aí um dia eu conversando com Deus, eu falei, Senhor, eu vou lhe dizer uma coisa. As pessoas mais tranqueiras que tem, prostituta, ladrão, traficante, é os que eu quero. Eu quero os piores que tiver. Que a sociedade olhe e diga que não tem jeito. Eu quero esses daí. O Senhor me dá? Irmão, eu chegava na casa de pessoa para dar estudo e o cara estava fumando maconha. E eu dizia, joga o cigarro de maconha e vamos estudar. Irmão, tu é gaiato, vambora meu irmão, vambora, te levanta logo. E a mulher dizia, rapaz, o irmão está aí, o irmão é meio bravo, vai, levanta. E ó, pessoas, irmãos, que a sociedade, às vezes os irmãos da igreja diziam, irmão, você tem coragem. E eu ia. Dia de sexta-feira, fazia o pôr do sol na casa dos irmãos, mas no sábado, irmão, antigamente, no sábado, as igrejas tinham um monte de folheto, tudo carimbado. Eu ia lá para Penal, que antigamente não era, agora é Urso Branco, lá era a colônia Penal. E eu ia para lá, ficava entregando, e eu ia de bike, irmão. Hoje eu estou no luxo, tem uma moto. Mas eu ia de bike. E a minha mulher, naquele tempo, era magrinha, agora não, ela ganhou os meninos, engordou um pouquinho, eu levava ela, irmão. Agora não consigo mais não. Botava a mulher na garupa da bicicleta e vamos para lá. Era a minha dupla missionária. Tive o privilégio, irmão, de levar mensagem para muitas pessoas. Um dia, o pastor Emerson, ele foi pastor meu distrital quando ele chegou em Porto Velho. E eu me lembro, irmãos, eu sempre falo isso, eu acho que sobrou alguma coisa de menino na minha mente, porque eu gostava quando tinha aqueles cursos da BBI. Antigamente tinha a BBI. Ele colocava uma figurazinha aqui e apertava. Aparecia lá. Não tinha esses negócios aí não. E era lotado, irmão, pessoas estudando a Bíblia. Dia de sábado a gente pegava os irmãos, era 700, 800 folhetos, a pessoa saía distribuindo. Hoje, se tiver poucos, e evoluiu, irmãos. A igreja está avançando, a tecnologia está avançando. Mas a igreja ela está voltando para trás. Esse ano agora esse ano eu não fiquei como ancião. Falei para Deus, Senhor, eu não vou ficar como ancião esse ano. Mas eu quero continuar pregando, Senhor. Se o Senhor me der o privilégio de eu conhecer outras igrejas, como eu conheço essa, conheço muitas outras, que a gente tem um grupo ali chamado Três Anjos. Então as pessoas fazem escala e escala a gente faz igreja. Ah, tem igreja que o pregador faltou, a gente vai. Então, graças a Deus, eu tenho o privilégio de conhecer muitas igrejas que eu não conhecia. Porque quando você é ancião, irmão, você se prende na igreja. Você não sai. O ano passado eu fiz 25 anos de ancianato.
E quando você é ancião, você conhece muita coisa, irmãos, porque já passou muitas coisas nas igrejas. E um dia eu falei com o pastor Emerson, eu falei, pastor, por que a tecnologia chegou e no lugar da igreja avançar está voltando para trás? Irmão Zezinho, que visão é essa? É verdade. As igrejas, irmãos, hoje, a maioria dos irmãos, eles não se preparam para pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque não estuda a palavra de Deus. É uma coisa que estão tirando da igreja e eu amava quando eu chegava na igreja. Sabe o que era? Quadro comparativo. Tu olha para o quadro comparativo da igreja e tu vê. Membros, 50. Desses 50 apareceram 25. Desses 25, 10 estudou a palavra de Deus. Desses 10, você sabe quantos vai dar estudo bíblico? 3. É mentira ou é verdade, irmãos? A realidade que nós vivemos hoje. É verdade, irmãos. Nem toda pessoa, irmão, ele tem um dom de pregar. Bote isso na sua cabeça. Pregar é um dom. Cantar é um dom. Orar é um dom. Mas isso não significa que você vai ficar fora do trabalho missionário. Sabe como é que eu fazia? Eu pegava uma irmã que, coitada, quando ia cantar os hinos do Inário, eu falava, meu Deus do céu, tomara que já acabe logo. Mas a mulher era boa de oração. A mulher era boa de contato, irmão. Eu dizia, pô, vem para cá. Aproveita, irmãos, o talento que a pessoa tem. Leve com você, sabe por quê? Às vezes você prega, mas para a pessoa não ficar parada na igreja, esses irmãos, nós precisamos de uma irmã de oração, é a senhora. E irmã, nós precisamos de você, porque você é uma pessoa que sabe fazer contato. E você é a pessoa que canta. Tem como ficar de fora, irmãos? Não tem. E hoje, se a gente olhar para o lado da tecnologia, avançou. A igreja, ela apoia evangelismo. Irmão do céu, eu vou te dizer uma coisa. Fui ancião na igreja do São Francisco, 25 anos. E aí, 2 anos eu fiquei fora da igreja do bairro São Francisco, fui para a igreja do Parque Amazônia. Porque lá teve a época da pandemia, a maioria dos irmãos saíram, tinha pouco membro, tinha 3 anciãos na igreja de São Francisco, falei, eu vou para lá. Só tinha um irmão que ele pregava, ele abria a igreja e tudo, eu disse, eu vou lhe ajudar, irmão. Irmão meu na fé e amigo, irmão Edinho, homem de Deus, ancião lá da igreja do Parque Amazônia. Fiquei 2 anos lá. Quando eu saí de lá, irmãos, a igreja, o pastor Biociclei fez o último evangelismo lá. Se batizou 46 pessoas. Tivemos que reformar a igreja, comprar 46 cadeiras. Você sabe quantas pessoas tem de lá para cá agora? 6. Muitos voltaram para suas igrejas, muitos se batizam por emoção. Mas o que mata uma pessoa na fé, irmãos, é 3 coisas: oração, estudo da palavra de Deus e congregação. A Bíblia diz assim, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25, né? Não deixamos de congregar, como é o costume de alguns. Eu sempre digo, irmão, se você tiver que todo dia você tem que se alimentar da palavra de Deus. Se você trabalha 7 horas, acorde 5. Louve a Deus com a sua família. Cante 3 hinos. Ore com sua família e estude a palavra de Deus. A tua fé vai fortalecer. O que está matando hoje o povo de Deus é falta de oração e estudo da palavra de Deus. Quando você vê uma pessoa sair da igreja, diz, eu saí por causa de irmão. Você não saiu por causa de irmão. Você se afastou porque você não ora e você não lê a palavra de Deus e você não tem comunhão com Deus mais. Essa é a grande realidade espiritual. Existem 2 lados, espiritual e carnal. O que for alimentado mais do que o outro vai o quê? Vencer.
Então eu tive o privilégio de alcançar pessoas. E eu chamava a minha mulher, que ela sempre foi missionária comigo. Hoje ela não veio, que está na escola sabatina, estava lá na igreja. Aí eu ando com minha neta, a neta está gripada. Eu falei, eu vou só, embora. Mas um dia, eu cheguei, eu me lembro que eu fui dar o primeiro estudo com uma menina chamada Josiane, ela tinha 11 anos. E eu fui para a casa dela estudar. E aí quando eu cheguei na casa dela, a gente já estava ali pela lição, ali do número 15, separação do mundo. E um dia, irmãos, na casa dela eu dava o estudo, era 2 horas da tarde. E um dia eu cheguei lá para sentar, para dar estudo bíblico. Na hora que eu sentei, o cunhado dela morava na casa dela. E o cunhado dela olhou assim para mim, ele estava embriagado. Ele falou assim para mim, você não vai dar estudo hoje aqui em casa. Rapaz, eu vou. Eu quero ver se você é macho, você vai dar estudo. Eu digo, eu quero ver se tu vai me tirar. E, irmão, vamos correu lá dentro, pegou uma faca. Eu digo, eu sei o que é que você quer. Eu corri lá fora, peguei uma balaúça, dei 4 ripadas nas costas dele. Vem aqui, seu filho do cão. Aí a mulher dele falou, rapaz, tu vai matar meu marido, irmão. Eu vou não, só vou dar uma pisa no diabo para ele criar vergonha. E estudei com ela. Quando foi no próximo sábado, eu cheguei lá. Boa tarde, Dude. Boa tarde, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Ei, irmão, você me perdoa, está perdoado, irmão. Isso, irmão, foi alguma das provações que eu andei passando, fora as outras. Mas eu ia. Podia estar chovendo, irmão, quando você começa a servir a Deus, no primeiro amor, irmão, você não mede esforço, não. Mas hoje, o que eu vejo, irmãos, é a igreja, ela parece que estacionou. E a maioria das pessoas que permanecem na igreja, irmãos, não são pessoas de evangelismo. São pessoas que você dá estudo bíblico. Sabe por quê? Porque você ganha a amizade da pessoa. A pessoa, quando eu sempre digo, quando a pessoa ele diz assim, irmão, entra na minha casa, já é um privilégio da pessoa abrir a casa dele para você entrar. Ele já dá confiança para você, porque você é amigo. Pessoas que vai, e às vezes você nem conhece, vê pela rua mais uma pessoa que você está ali, 2, 3 meses na casa dele, falando do amor de Jesus para ele. É mais fácil da pessoa se firmar na igreja. Amém, irmãos? Nosso tempo já está indo, irmão, mas eu tenho mais alguns versículos aqui para a gente ler. Livro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Romanos, capítulo 1, verso 16 diz, pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos, aqueles que crê, primeiro os judeus, também gregos. Não devemos ter vergonha de quem, irmãos? Do evangelho. Tem pessoas que hoje em dia ele vem para a igreja, não traz mais nem a Bíblia. Minha filha tinha um negócio de ir para a igreja, andava com celularzão. Para que tu anda com esse celular, menino? Minha Bíblia. Rapaz, tu carrega a tua Bíblia. Um dia chegando na igreja, o caba deu uns tapas nas orelhas dela, tomou o celular. Ah, levou meu celular, pai. Levou minha Bíblia. Levou sua Bíblia? Não, levou seu celular. Isso aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Eu não tenho nada contra a evolução. Porque a Bíblia diz que cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas obras. Mas se eu não me engano, lá em casa tem 12 Bíblias. Porque eu gosto de estudar com um, estudar com outro. E ver algumas traduções. E a minha mulher disse assim, rapaz, para que tu leva esse tanto de Bíblia para a igreja? Porque eu tenho que levar a minha, a tua, da filha, do genro, de tudo que ninguém leva. E a sacola é grande, irmãos, mas eu levo. E a Bíblia diz aqui, olha, porque não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de quem? De Deus. É salvação. Livro de 1 Coríntios, capítulo 9.
1 Coríntios capítulo 9, verso 16, e diz assim, olha, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Verso 17 diz, se faço de livre vontade, tenho galardão, que é recompensa, mas se contrariado, então a responsabilidade do despenseiro que me está o quê? Confiada. Verso 18 diz, nesse caso, qual é o meu galardão? É o que, evangelizando, ponha de graça o evangelho para não me valer do quê? Do direito que ele me dá. É responsabilidade sua pregar o evangelho? É. Sabe por quê? Porque você aceitou Jesus como salvador pessoal. Você é obrigado a sair a pregar. Você é. Eu sou. Mas eu recebo para isso? Eu ganho bem financeiro para isso? Não. Mas eu já ganho o privilégio de abrir os meus olhos, que é muito maior, e poder salvar uma pessoa. Eu não sei quantos aqui já tiveram o privilégio, irmão, de salvar uma pessoa, de ajudar a transformar uma pessoa. Você já teve o privilégio de pegar um drogado na rua e você pregar para ele e você olhar hoje ele ser um homem de Deus? Isso é privilégio, irmãos. Eu vou ler aqui mais 2 versículos, eu vou contar mais uma história, nós já estamos indo para casa, que o nosso tempo ali já está indo, irmãos. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Diz assim, ó, procura-te apresentar-te ao Senhor. Procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de quê se envergonhar, que maneje bem o quê? A palavra da verdade de Deus. Irmão, quando você sair para pregar, quem é pregador? Estude a palavra de Deus. Procure um tema que você tenha conhecimento, que você maneje bem. Quando você for dar estudo bíblico, vá preparado. Se a lição é a palavra de Deus, irmão, antes de você sair, na quinta-feira comece a estudar ela, para que chegar no sábado você já saber. Uma vez eu fui acompanhar o irmão, e ele falando lá para a pessoa que a gente estava estudando, falou, depois que o Adão pegou aquela fruta e deu para a Eva comeu, começou o sofrimento. Aí a pessoa que está ajudando falou assim, irmão, mas não foi a Eva que deu o fruto para o Adão, não foi? Ah, irmão, é verdade. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui o que, irmãos? Procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra de Deus, pregue. E pregue com quê? Com firmeza. Eu tenho um irmão na igreja que um dia ele falou assim, irmão Zezinho, eu quero que você vá dar um estudo bíblico comigo. E eu falei, por que você quer me levar? Você está lá um bocado de dia, eu quero levar eu, por quê? Não, porque tem uma lição aí que eu não sei muito e tal. Você sabe que você... Ele era mais velho na igreja do que eu. Como é que você não sabe? Não, irmão, bora lá. Aí tem um cupuaçu e tal. Tem um bolo, então bora. Irmão, quando eu cheguei lá, era para estudar a Bíblia com 2 mulheres que eram casadas, uma casada com a outra. Falei, irmão mala, rapaz. E aí a mulher já chegou e falou, boa tarde. Falei, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Sei que é o irmão Zezinho, sou eu. A outra já pegou no meu braço, balançou assim meio forte, boa tarde. Falei, boa tarde.
Aí a da vozona mais grossa falou comigo assim: diga uma coisa, eu quero que você me responda. Eu disse: se eu souber, eu lhe respondo. É pecado uma mulher viver com a outra? E eu falei: e o que você acha? Ela falou: eu acho que é pecado. Como é que você me faz uma pergunta sabendo da resposta? Mas nós vamos estudar a Bíblia. E, irmão, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, aí a da vozona agora falou: vamos parar por aqui, porque eu tenho que sair. A outra falou: não vai parar não, continue. E ela falou assim para mim: olha, se eu disser para você que eu não sabia, eu estou mentindo. Mas dentro do conceito bíblico, esses versículos da Bíblia que você está me falando, eu não sabia. Aí eu peguei e falei para ela assim: agora você já sabe. E o que eu vou fazer? Eu digo: a decisão é sua, não posso tomar decisão por você não. Depois eu falei para ele: rapaz, por que tu não falou? Não, fiquei meio constrangido. Constrangido com o quê, meu filho? Abra a palavra de Deus e fale o que está dentro. Se a pessoa aceitar, tudo bem. Se não aceitar, é problema dele. Mas fala. Fala que se a pessoa transgredir o sábado, ele é um transgressor. Fala que se ele adulterar, ele é um adúltero. Fale, meu filho. Fale para uma pessoa: se ele não adorar a Deus, adorar outros ídolos, ele vai estar perdido. Fala. Fala a verdade. Hoje eu digo para minha mulher: rapaz, se viesse irmão aqui na minha casa para me dar estudo, que nem eu vejo muitos irmãos, eu mandava ele embora da minha casa, não queria mais não. Sabe por quê, irmão? Porque eu tive o privilégio de estudar com uma pessoa que ele falava a verdade. Tem irmão que parece que tem medo de abrir a boca e falar a verdade para a pessoa, com medo de magoar. Irmão, tu não magoa ninguém não. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela vem para quê? Para dividir. Ou você é ou não é, meu filho. Não tem meio termo. E é o nosso último versículo, irmão, esse de hoje. Bem conhecido, Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7. E a Bíblia diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir o quê? A salvação, que diz: a Sião, o teu Deus, reina. Você quer ser feliz, irmãos? Pregue o evangelho. Saia da sua casa e diga: hoje eu vou salvar pessoas. Peça de Deus: Senhor, me dê uma pessoa para me salvar esse ano. Eu me lembro que eu estudava a Bíblia com um rapaz chamado Evânio. Evânio, um rapazinho baixinho, que olha que eu sou baixo, mas ele era mais baixo do que eu e raquíticozinho, magrinho. E irmãos, quando eu chegava na casa dele, ele estava bêbado. E ele dizia: irmão, não vou estudar hoje não, que eu bebi cachaça. Bora estudar, Evânio. Bora. Estudava. E aí nós começamos a estudar a palavra de Deus. Irmão, tinha vezes que eu chegava na casa dele, ele não conseguia nem me olhar. Drogado. Mas para mim chegar na casa dele, irmãos, eu tinha que empurrar uma bicicleta. E quando chovia, aquele barro grudava no varão da bicicleta, a bicicleta não andava. Eu tinha que pegar a bicicleta, colocar no ombro, o menino do lado e puxando a mulher. Eu dizia: mas rapaz, eu saio de casa para dar aula para esse peste, ele ainda vem aqui, tá enoiado, bicho ruim, eu te dar um pau, bicho, para tu criar vergonha. Comecei a estudar com esse homem, irmãos. E num sábado eu fui visitar ele, eu fui visitar e dar o estudo. Quando eu cheguei, estava só a mulher dele. E aí a mulher dele falou: irmão, você não sabe o que o Evânio inventou. O Evânio, noiado aqui, querendo usar droga, não tinha dinheiro, pegou um homem aí, roubou, matou o homem. Está lá no Urso Branco, colônia penal.
Tá lá? Tá. Ou deixa lá, que lá é o lugar dele. O lugar de bandido é lá, porque ele não quer nada com Deus, ele tem que sofrer mesmo. E eu descasquei, eu digo, esse bicho aí tem que apanhar mesmo para criar vergonha. Não quer ser salvo, o diabo vai te escravizar, vai te matar. E aí um dia a mulher dele foi lá e falou: irmão, o Evânio falou que quer que o senhor vá visitar ele. Eu não vou visitar ele não. Vou não, pode falar para ele que eu não vou não. E aí um dia ela falou assim: Evânio, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você aprendeu dentro da palavra de Deus que o irmão falava para você? E ele falou: tem uma coisa que eu estava drogado, mas eu lembro que o irmão falou uma coisa para mim dentro da Bíblia. A Bíblia diz assim: não matarás, e eu matei. E se eu estou hoje aqui, é porque eu violei a lei. Depois de muito tempo, irmão, ele saiu. Foi morar em São Paulo. E um dia, em casa, tranquilo, toca o celular. Alô, quem é aqui? O Evânio. Está onde, Evânio? São Paulo. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de ser ancião dessa igreja. Pessoas, irmãos, que a sociedade rejeita. Tem pessoas, irmão, que ele jamais vai sair da cadeira, vai dar estudo no Orgulho do Madeira, morada melhor. Mas tem pessoa que vai. Porque Deus usa. Não é toda pessoa não, irmão. Não é toda pessoa que vai não. Mas tem pessoas escolhidas. Mas já que não vai para esse lugar, Deus te escolhe para ir pregar na tua casa para os teus filhos. Pregar para o teu pai. Pregar na rua que você mora. O importante é que você não deixe do quê? De falar. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, irmãos? Nós iremos louvar, irmãos, o mesmo hino 330. E me perdoe, irmãos, porque nós passamos do horário. Em seu poder e seu amor, orar e trabalhar e ocupado sempre está na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre está na seara do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre está na seara do Senhor. Deus Pai de amor, nós te agradecemos, porque nós temos o privilégio, Senhor, de falar da tua palavra para poder salvar pessoas. O que mais os anjos desejavam, Senhor, era anunciar o Evangelho.
mas eles não podem, Senhor, porque são santos. E o Senhor nos escolheu, Senhor, como pecador, para ter o privilégio de poder salvar outro pecador. Coloque em nossos corações, Senhor, que nós temos que trabalhar para o Senhor. Nós temos que evangelizar, Senhor. Nós temos que falar que o Senhor vai voltar. Se até aqui nós não temos feito, Senhor, perdoa a nossa fraqueza. E nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento para falar da palavra de Deus para as pessoas. Amém. Nós iremos para os nossos lares, mas nós não queremos sair da Tua presença. Permaneça com a Tua igreja e nos dê um restante de sábado de bênção. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Só sou conhecido como irmão Zezinho. Então, irmão Zezinho. O irmão Zezinho vai estar à porta cumprimentando todos os irmãos. Peço que saiam com ordem e decência da casa do Senhor. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.